Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Ana Cláudia Machado Silva da Academia de Radiologia. E agora vamos partir para mais uma série de 3 vídeos, onde aqui eu vou falar somente sobre o tubo de raio-x. Você vai aprender muita coisa sobre esse componente tão importante do equipamento de raio-x. Então vem comigo que a gente vai ter uma aula sobre cátodo e 2 aulas sobre anodo. E com isso a gente fecha todos os componentes importantes e qual a função de cada um deles. Não está inscrito nesse canal ainda? Já aproveita e se inscreve. E também indique para os seus amigos para que eles também possam aprender junto com você. Então vamos lá aprender mais sobre o tubo de raio-x. Bom, então nesse vídeo nós vamos falar aí do cátodo. Bom, o cátodo é a parte negativa do tubo. Então a polaridade que é aplicada deste lado do tubo do raio-x é justamente uma polaridade negativa. E aí o que nós temos deste lado? Nós vamos ter os filamentos, porque geralmente nós vamos ter 2 filamentos, como você está vendo aí nessa figura. Então, um filamento menor e um filamento maior, que a gente também tem como foco fino e foco grosso, dependendo do tipo de equipamento, você vai encontrar a seleção desses filamentos através de foco fino ou foco grosso, e tem outros que tem uma seleção aí automática desses filamentos. O importante é você saber que esses filamentos são feitos de tungstênio, assim como o alvo, e eles têm a função. Então, qual seria a função principal aí do filamento? Ele funciona como nossa fonte de elétrons, porque a gente sabe que a produção de raio-x acontece quando elétrons que saem do filamento colidem no alvo. Então, esses filamentos, eles são a nossa fonte de elétrons. Então, vamos lá falar um pouquinho do tungstênio, do material que é feito esse filamento. Então, esse filamento aparece de uma forma espiral, justamente para que a gente tenha uma área aí maior, para ter mais elétrons também, mais átomos de tungstênio e, consequentemente, mais elétrons. A escolha do tungstênio tem algumas razões importantes. Ele tem um alto ponto de fusão, então cerca aí de 3.370 graus Celsius, para que ele seja fundido, ou seja, para que ele derreta. Então, na produção de raio-x, a gente trabalha aí numa faixa de 2.000 graus. Então, é um intervalo aí considerável até a fusão. Então, esse é um dos motivos de se trabalhar com tungstênio. Tem alto número atômico, tem uma boa ductibilidade. E a emissão termiônica tão importante para que a gente tenha aí os elétrons sendo acelerados, essa emissão termiônica, ela ocorre numa temperatura abaixo da temperatura de fusão. E aí o que nós temos nesse circuito? Isso é uma coisa bem importante, que é um dado técnico que poucos têm acesso, é que a gente tem um circuito desse filamento. E nesse circuito nós vamos trabalhar aí, na verdade o equipamento ele trabalha com uma tensão entre 8 e 12 volts, e isso a gente está falando do circuito do filamento, e uma corrente elétrica média entre 3 a 7 amperes. Então tome muito cuidado, não confunda miliampere, que aí é a corrente do tubo, com a corrente do filamento. Então a corrente do filamento em média entre 3 a 7 amperes, então é uma alta corrente, comparado à corrente que a gente usa para produzir os raios-x, que é baixa corrente, a gente trabalha na faixa de miliampere. E aí eu aproveito essas 2 figuras que estão aqui nesse slide para te mostrar. Então, o que você está vendo aí em vermelho é o filamento menor, e esse filamento menor ele está incandescente justamente porque existe um aquecimento para que a gente tenha o efeito termoiônico. Então, esse efeito termoiônico é a partir do aquecimento deste filamento. Então, nós vamos ter aí a expulsão dos elétrons do alvo de tungstênio, para que a gente tenha aí os elétrons livres, para que a gente tenha uma carga espacial de elétrons ao redor do filamento. Vou te mostrar mais coisas sobre isso. Então, isso é importante. Então, nessa figura, você já está vendo os 2 filamentos, o menor e o maior, então o foco fino e o foco grosso.
Aí na figura aqui ao lado você tá vendo um outro modelo, né? Um outro tipo de cátodo, porém é exatamente a mesma configuração, com 2 filamentos. E também a gente já tá vendo aí a capa focalizadora, que eu vou te explicar com mais detalhe nos próximos slides. E aqui nessa figura é justamente a questão do efeito termiônico que eu quero te mostrar também. Então veja que a incandescência aí do filamento é que faz com que ocorra a ionização dos átomos e a gente tem os elétrons aí ao redor desse filamento. Tem uma carga espacial de elétrons aí ao redor do filamento. Bom, e aí agora o que a gente tem? Vamos falar da capa focalizadora. Então a capa focalizadora é essa parte aqui, olha, veja na figura. Então nessa parte onde eu vou ter inseridos 2 filamentos. Nessa outra figura nós estamos olhando aí os 2 filamentos e esta borda em azul representa a capa focalizadora. E veja o nome, capa focalizadora. Então, essa palavra focalizadora é para remeter à focalização. Então, focalizar o quê? Focalizar os elétrons, exatamente porque, como os elétrons têm carga negativa, o que acontece quando a gente aproxima cargas de mesmo sinal? As cargas se repelem, então eu tenho uma repulsão entre os elétrons. Conforme eles vão se agrupando ao redor do filamento, eles começam a se repelir, ou seja, eles começam a se dispersar. E isso a gente não quer, a gente quer um feixe de elétrons colimado, né, bem estreito, colidindo no alvo. Então, para isso, a gente tem a capa focalizadora. Então, o que essa capa focalizadora faz? Então, veja que eu deixei aí anotado que ela vai controlar a largura da distribuição dos elétrons que serão direcionados para o alvo. Então, essa capa focalizadora vai ter a função de agrupar aí os elétrons para que eles fiquem unidos e aí assim sejam acelerados em direção ao alvo. Então, quando a gente fala só algo importante aí, quando nós falamos, por exemplo, do foco fino, qual a função que o foco fino tem? Ele vai focalizar os elétrons de uma área menor do alvo. Então, isso é para que a gente tenha uma alta resolução na imagem que a gente vai obter utilizando o foco fino. Então, todas as vezes que a gente precisar de imagens de alta resolução, nós vamos utilizar aí o foco fino, porque ele vai direcionar os elétrons numa área menor do alvo, e isso vai propiciar essa questão da boa resolução aí da nossa imagem. E aqui de novo eu volto a frisar, a falar justamente que existe um circuito do filamento, né? Um circuito elétrico do filamento. Então veja as informações aí que a gente tem para este que está sendo mostrado, 10 volts, e uma corrente entre 3 a 7 amperes, mostrando aí para vocês que a gente tem uma diferença entre a corrente do filamento e a corrente do tubo. Então, muito cuidado para não confundir. Já vi gente ensinando errado isso, falando que a corrente do filamento é em miliamperes, e não é. Essa é a corrente do tubo, entre o cátodo e anodo. Corrente do filamento é corrente alta devido ao efeito termiônico, que a gente precisa do efeito termiônico. E ainda mostrando mais detalhes aí da capa focalizadora, então nessa figura aqui você tá vendo corrente do filamento, ou seja, os elétrons fluindo ali no filamento, capa focalizadora que vai fazer, ó, veja que a capa vai trazer aí os elétrons juntinhos um do outro. E aí, esta corrente sim é a corrente do tubo, que vai ser diferente da corrente do filamento, conforme eu já mostrei para você. E aqui a gente está vendo os 2 filamentos dentro da capa focalizadora e a função que ela tem de deixar os elétrons aí mais agrupados. E aqui na próxima figura, a gente tem justamente quando a capa focalizadora não é utilizada. Então, veja a dispersão aí dos elétrons. Eles vão colidir numa área muito grande, podendo até deixar alguns elétrons escaparem e não colidirem no alvo. E vejam com o uso na figura aqui abaixo, em verde,
a ação da capa focalizadora, que vai fazer com que os elétrons colidam numa área, uma pequena área do alvo. Então, a gente tem aí a grande função dessa capa focalizadora. E aí eu quero aproveitar essa aula para te convidar também para fazer parte do nosso curso 100% online, que é a trilha radiográfica. Então faça como os nossos seguidores aqui do canal que já estão na nossa turma da trilha radiográfica, que é um curso 100% online, onde você faz ele no seu ritmo de estudo, e é um curso rápido, que em 10 passos você vai ter todo o processo de formação da imagem radiográfica. E você vai ter uma aula também falando sobre produção de raio-x, tubo de raio-x, porém com foco numa produção de imagem de qualidade. Tudo isso para você dominar muito mais aí todo esse processo. Então, se você quiser conhecer aí o nosso curso, aí eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então você vai lá, conhece quais são os conteúdos, você vai assistir um vídeo que eu vou te explicar tudo que você vai ver nesse curso. E se esse curso servir para você, venha fazer parte então junto conosco. Eu vou adorar ter você por lá, ter você como nosso aluno aqui da Academia de Radiologia, com conteúdo diferencial. E aí a gente se vê lá no curso. Bom, e agora o que eu quero te mostrar é a questão do circuito do filamento. Então veja que a gente aqui tá te mostrando os detalhes de todo esse processo. Então não é simplesmente falar que a gente tem filamento e tubo e acabou, né? A gente tem filamento, capa focalizadora e simplesmente isso. A gente está mostrando os detalhes que são importantes para você conhecer e entender mais ainda sobre esse componente e ajudar você a entender também com o processo de produção de raio-x. Então, veja agora que a gente tem corrente do cátodo para o anodo em miliampere, como eu expliquei um pouquinho nos slides anteriores. E a corrente do filamento, dependendo do equipamento, é entre 3 a 6 amperes. E aí a gente tem que essa corrente é o que vai causar o aquecimento do filamento. E o efeito termiônico é justamente o aquecimento desse filamento que vai fazer com que ocorra a liberação dos elétrons deste filamento. Então veja que nesse circuito aí referente ao filamento, nós vamos ter aí o circuito que vai ter para uma ligação para o filamento menor, que aí está chamando de filamento pequeno, outro para o filamento grande. A gente tem um transformador desse filamento, existe também um comando específico para esse filamento e a gente tem o seletor de corrente, tudo isso está ligado num autotransformador. Então saiba que dentro do seu equipamento de raio-x existe lá uma ligação na ampola e um circuito específico somente para o filamento, para os dois filamentos que estão lá presentes no tubo de raio-x, e a gente está falando somente aqui do cátodo. E aí um outro ponto importante que eu resolvi desmistificar de vez essa questão que muita gente ensina errado, que é a questão da corrente do tubo e a questão da corrente do filamento. Então aqui na academia você vai aprender de vez a diferenciar, e quando alguém te falar que a corrente do filamento é em miliampere, você vai saber que estão te ensinando errado. Então aqui você aprende detalhado, conhecimento profundo e de maneira correta, descomplicada. Bom, então nesse gráfico que você não precisa ter medo nenhum, então nesse gráfico a gente tem aí a representação da corrente do tubo, então veja que ela é em miliampere, tá vendo aí, ó, corrente do tubo que tá entre 100 a 350, porém a gente sabe que tem alguns equipamentos que vão até 500 miliampere, então depende aí do modelo do equipamento. Então nesse gráfico tá mostrando até 350 sem problema nenhum. E aí a gente tem a corrente do filamento, que é responsável pelo aquecimento do filamento para que a gente tenha um efeito termiônico. E ela apresenta aí um valor de 4 até 5,2 ampere, então uma alta corrente para causar o aquecimento aí do filamento. Mas veja que existe uma relação entre o KV aplicado, o KV que você escolhe. Então, dependendo do KV, nós vamos ter aí
um valor da corrente do filamento para causar o aquecimento, o efeito termiônico, e você vai selecionar qual é a corrente. Então veja que tem um correspondente para 125, tem alguns valores aí, não aparece todos, mas existe um controle no circuito do filamento que vai ter todo esse controle adequado em relação ao que você seleciona de corrente do tubo, que você seleciona de KV e qual é a corrente do filamento mais adequada para as condições que você precisa. Então veja que a relação entre a corrente do filamento e a corrente do tubo vai depender de quem? Da tensão aí do tubo que você escolhe, ou seja, do KV selecionado. Então a gente precisa, a corrente do filamento, ela deve ser alta, como a gente falou, para que ocorra a emissão termiônica. Então espero que isso tenha ficado muito claro para você, e aí você pode ter condições de ensinar isso e até de corrigir alguém que tenha ainda a ideia de que a corrente do filamento é uma corrente em miliampere e não é. Bom, então a gente, como eu prometi lá no início do vídeo, nós vamos dividir isso em 3 partes. Então a gente finalizou aqui a parte 1, a gente só viu a questão do anodo, a questão do filamento, da capa focalizadora. Nas próximas aulas nós vamos falar do anodo, vamos detalhar muitas coisas que existem lá no anodo, até para que esse vídeo não fique muito longo. Então a gente vai fazer isso em 3 partes. E após, até lá na última parte, você vai saber muito, acredito que muito, sobre o tubo de raio-x. Até mais do que você aprende no seu curso técnico ou mesmo no seu curso de graduação. Porque essa é a finalidade aqui da Academia de Radiologia, te levar conhecimento de qualidade, um conhecimento muito profundo. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha e também indique para os seus amigos. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!